Ela saiu com pouco, apenas o casaco nos ombros e uma única mala. Sem escândalo, sem lágrimas à porta, sem um último olhar para trás. Simplesmente fechou a porta e foi tudo. 5 anos de vida ficaram do outro lado da fechadura. Margarida caminhava pela rua ao entardecer, sem ver bem o caminho. Os saltos batiam no asfalto metodicamente, como um metrônomo, contando o tempo que já tinha acabado. O ar de novembro era cortante, cheirava a folhas úmidas e a vidas alheias. Nalguma janela iluminada, vislumbravam-se silhuetas. Pessoas jantavam, viam televisão, discutiam, faziam as pazes, viviam. Coisas normais que ela se tinha esquecido de como fazer. 3 horas antes, Margarida tinha voltado à casa, ou melhor, ao apartamento que nunca fora verdadeiramente o seu lar, e encontrou-os todos à mesa posta. Rodrigo, a sogra, Dona Helena, e uma mulher desconhecida de vestido vermelho, que estava sentada na cadeira de Margarida e bebia do seu copo. Ninguém se levantou, ninguém corou. Dona Helena apenas pousou o garfo e disse com a sua voz habitual, aquela com que falava do tempo ou dos preços no mercado: "Ah, Margarida, que bom que chegaste. Senta-te, precisamos de falar." Na ponta da mesa estava uma pasta com 3 folhas de letra miúda. O acordo de divórcio. Já estava tudo preparado, assinado no notário, faltava apenas a sua assinatura. Rodrigo levantou os belos olhos pelos quais ela se apaixonara, e disse secamente: 5.000 euros, e mais nenhuma reclamação. É justo. Margarida pegou na pasta, folheou as páginas, leu lentamente cada linha, enquanto eles esperavam. Depois, pousou a pasta de volta na mesa. "Não tens para onde ir?" acrescentou Dona Helena. "Não tens nada. O apartamento é meu, o carro é dele. Não trabalhas há 5 anos. Vais aceitar as nossas condições." Era verdade. A verdade nua, desagradável e inquestionável. Margarida olhou para a sogra e pensou que fora precisamente esta mulher que 5 anos antes lhe dissera: "Uma verdadeira esposa não trabalha, cuida da casa." E depois, de forma planeada, metódica, com um sorriso, transformou-a numa empregada doméstica. Gratuita, silenciosa, invisível, ela pegou no casaco do cabide no corredor, tirou uma mala do armário, a mesma com que chegara àquele apartamento 5 anos antes, juntou os seus documentos, algumas roupas, uma pequena fotografia da sua mãe, Margarida. Chamou Rodrigo. Na sua voz não havia ansiedade nem remorso, apenas uma ligeira irritação. "Margarida, não sejas estúpida. Assina e leva o dinheiro." Ela não respondeu, simplesmente saiu. Agora, caminhava por uma rua desconhecida noutra ponta da cidade e pensava que 5.000 euros era exatamente o valor em que tinham avaliado 5 anos da sua vida. O diploma em economia que ela não abria desde que Rodrigo dissera que a mulher de um homem decente não precisa de trabalhar. Os 2 anos em que cuidara do pai dele após um AVC, os jantares incontáveis, as camisas lavadas, as toalhas engomadas, os convidados recebidos, as amigas de quem se afastara porque Dona Helena as considerava inadequadas, os hábitos que abandonara, as palavras que não dissera. 5.000. Margarida parou junto a um banco e pousou a mala no chão. As pernas doíam. No bolso do casaco tinha 200 euros. Tudo o que lhe restava das pequenas quantias que fora guardando em segredo, de 10 em 10, de 20 em 20 euros, como se pressentisse que este dia chegaria. Olhou em volta. Um poste com anúncios. Publicidade a cursos, anúncios de aluguer de apartamentos, folhetos de gatos perdidos e uma folha um pouco à parte, sem imagens, escrita com uma letra simples: "Precisa-se de madrasta para menina. Idade e aparência não são importantes. O principal é a paciência e o amor por crianças. Alojamento e alimentação incluídos." Margarida releu 3 vezes. Alojamento e alimentação incluídos. Tirou o telemóvel e marcou o número. "Estou?" respondeu uma voz masculina, grave, cansada, de poucas palavras. "Ligo por causa do anúncio", disse Margarida. "Para a madrasta de uma menina. Posso ir já, se não se importar." Uma pausa. "Vou enviar a morada por mensagem", disse a voz e desligou. Margarida olhou para o telemóvel, depois para a mala, e de novo para o anúncio. Que seja. Agarrou na mala e foi procurar um táxi. A casa ficava num bairro tranquilo na zona oeste da cidade, atrás de um alto muro de tijolo,
com portões e câmaras de vídeo. Não era uma mansão no sentido vulgar da palavra, mas algo mais contido. Um edifício de 3 andares de tijolo escuro, um jardim com árvores despidas de novembro, luz em algumas janelas. Margarida tocou a campainha do portão. Abriu um homem de meia-idade de fato escuro. Claramente não o dono. Olhou-a da cabeça aos pés, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos, a mala na mão, a noite à volta. É pelo anúncio? Perguntou ele, inexpressivo. Sim, por favor. Ele afastou-se, sem mudar de expressão. Sou o senhor Manuel, o mordomo da casa. O senhor Almeida está ocupado com a criança, mas vai recebê-la. Por enquanto, peço que espere na sala de estar. A sala de estar era espaçosa e muito silenciosa. A mobília era cara, mas sem excessos. Sem dourados, sem mármores, sem aquela ostentação que Margarida estava habituada a ver em casa dos conhecidos de Rodrigo. Ali, tudo estava no seu lugar e nada era a mais. Livros nas prateleiras, desenhos de criança em molduras numa das paredes, desajeitados, coloridos, vivos. Margarida pousou a mala junto à parede e sentou-se. O senhor Manuel trouxe-lhe um chá. Ela segurou a chávena com as 2 mãos e sentiu a tensão a aliviar um pouco, pelo menos com o calor. Ouviu uma porta a bater algures no andar de cima, depois passos suaves na escada. Em seguida, uma pequena figura apareceu na porta da sala. Uma menina de uns 5 anos, cabelo escuro, entrançado em 2 tranças desiguais. Olhos grandes e cinzentos, que olhavam para Margarida com seriedade e sem medo, ou melhor, com um medo que ela não se permitia mostrar. Vestia um pijama com ursinhos e meias de lã de cores diferentes. Olharam uma para a outra. Margarida não sorriu, não tinha forças para fingir simpatia, e decidiu que era melhor não fingir. Apenas acenou com a cabeça. A menina deu um passo em frente, depois outro, e aproximou-se de Margarida. Pegou-lhe na mão e apertou-a com força. Margarida ficou imóvel. Na porta apareceu um homem, alto, de cabelo escuro, com um rosto cansado onde se lia algo há muito endurecido, como se todas as partes moles tivessem sido retiradas e substituídas por algo mais resistente. Ele olhava para a filha, que segurava a mão de uma mulher desconhecida, e no seu rosto havia uma expressão que Margarida não conseguiu decifrar de imediato. Depois percebeu. Alívio. Leonor, disse ele baixinho. A menina não largou a mão de Margarida, apenas virou a cabeça para o pai e olhou para ele em silêncio, séria, como se estivesse a explicar algo para o qual não tinha palavras. Sou o Francisco Almeida, disse o homem, desviando o olhar para Margarida. Veio por causa do anúncio? Sou a Margarida. Sim. Ele acenou, sentou-se na poltrona em frente. Costas direitas, mãos nos braços da poltrona, olhar atento. Sabe que procuro uma madrasta, não uma ama. Eu li o anúncio. A diferença é que já tivemos 8 amas. Nenhuma serviu. A Leonor não as deixava aproximar-se. Ele olhou para a filha, que ainda segurava a mão de Margarida. Consigo, ela comporta-se de forma diferente. Isso é suficiente para continuarmos a conversa. Felma disse. Margarida podia ter dito algo bonito, mas estava demasiado cansada para palavras bonitas. Tenho 31 anos. Diploma em economia, que não uso há 5 anos. Casei-me logo a seguir à universidade. O meu marido pediu-me para deixar o trabalho. Eu concordei. Foi um erro. Esta noite divorciamo-nos e não tenho casa, nem dinheiro, nem trabalho. Tenho uma mala e 200 euros. Fez uma pausa. Não tenho filhos meus, mas durante 2 anos cuidei de uma criança da família do meu marido. Dou-me bem com crianças. Francisco Almeida ouviu sem interromper. Quando ela se calou, ele olhou para ela durante alguns segundos, não de forma avaliadora, mas como se estivesse a verificar algo dentro de si mesmo. Honesta, disse ele por fim. Pareceu-me que seria o mais correto. Sim. Ele levantou-se. Proponho o seguinte: um casamento oficial. Para a Leonor, é necessária a estabilidade jurídica. E para si também. Um contrato pré-nupcial que define tudo. Uma pensão mensal. Os seus direitos sobre esses fundos em qualquer desfecho. Residências separadas. Nenhuma obrigação que não queira. Você cuida da Leonor. Eu forneço a casa e tudo o que for necessário. Margarida ouviu, depois perguntou por que um casamento oficial e não um simples contrato. Porque um contrato é mais fácil de rescindir, disse ele simplesmente. E a Leonor precisa de alguém que fique. Margarida olhou para a menina.
Ela ainda segurava a sua mão, em silêncio, sem exigências, apenas segurava. Está bem, disse Margarida. O senhor Manuel, que estivera à porta durante todo o tempo, soltou um suspiro inaudível. Naquela noite, Margarida dormiu num quarto no segundo andar, espaçoso, silencioso, com uma janela para o jardim. A cama estava feita com lençóis limpos que cheiravam a lavanda. Na mesa de cabeceira, havia um copo de água. Ela estava deitada a olhar para o teto. Não pensava em Rodrigo, nem em Dona Helena. Pensava nos olhos cinzentos de Leonor, na forma como a pequena mão apertara a sua, confiante e exigente ao mesmo tempo, como só as crianças conseguem ser. Do outro lado da parede estava silêncio. Margarida fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos meses, adormeceu sem ansiedade. De manhã, acordou com o cheiro a café. Desceu e encontrou a cozinha, grande, luminosa, com uma janela para o jardim. Na mesa estava o pequeno almoço. Torradas, ovos, fruta. O senhor Manuel andava atarefado junto ao fogão, com o ar de quem já fizera aquilo 1000 vezes. Bom dia, Margarida, disse ele. O senhor Almeida saiu para o trabalho. A Leonor ainda está a dormir. Se tiver alguma pergunta, estou aqui. Obrigada. Margarida serviu-se de um café e sentou-se. Senhor Manuel, há quanto tempo trabalha aqui? 7 anos. Desde que o senhor Francisco comprou esta casa. E viu todas as amas? Todas. Ele pousou a frigideira. 8 mulheres em 3 anos. Boas, atenciosas, profissionais. A Leonor não deixou nenhuma aproximar-se. Ontem à noite foi a primeira vez. Ele fez uma pausa. O senhor Francisco ama muito a filha, mas não sabe como ajudá-la. Ele sabe construir casas e fechar negócios, mas crianças são outra coisa. Margarida acenou com a cabeça. Acabou o café. Onde é o quarto da Leonor? No segundo andar, ao fundo do corredor. A porta com estrelas desenhadas. Margarida subiu, parou em frente à porta com as estrelas desenhadas, um pouco tortas, de tamanhos diferentes, claramente desenhadas pela própria Leonor. Abriu a porta devagarinho. Leonor não estava a dormir. Estava sentada na cama, com os joelhos dobrados, a olhar pela janela. Quando a porta se abriu, virou a cabeça, viu Margarida e não desviou o olhar. Bom dia, disse Margarida em voz baixa. Leonor ficou em silêncio, mas moveu-se um pouco na cama, muito pouco, libertando um espaço ao seu lado. Margarida entrou e sentou-se. Ficaram em silêncio juntas, a olhar pela janela, onde no jardim de novembro os ramos nus se moviam ao vento. Não falaram. Não fizeram nada de especial. Passados alguns minutos, Leonor encostou-se suavemente ao ombro de Margarida. Margarida não se mexeu. Apenas ficou sentada ao seu lado, a pensar que, por vezes, o mais importante é simplesmente estar. Nos 3 dias seguintes, trataram dos documentos. O advogado de Francisco, um homem jovem e despachado, claramente habituado a pedidos invulgares, leu o contrato pré-nupcial ponto por ponto. A pensão mensal, 8.000 euros. Margarida quis dizer que era demasiado, mas lembrou-se de Dona Helena a dizer 5.000 com o mesmo tom com que se fala do preço do estacionamento, e ficou calada. O direito a todos os fundos recebidos em caso de rescisão do casamento, independentemente das circunstâncias. Residências separadas. Margarida e Leonor no segundo andar, Francisco no terceiro. Nenhuma obrigação não prevista no contrato. Quando o advogado saiu, Francisco disse: "Se quiser mudar alguma coisa, diga." "Está tudo claro", respondeu Margarida. "Uma pergunta." "Diga." Disse que a Leonor deixou de falar há 3 anos, quando a mãe dela morreu. O rosto de Francisco não mudou, mas algo por trás dele mudou. "Sim. Ela não fala de todo, ou só com estranhos?" "Com estranhos. Fica em silêncio. Comigo, fala em sussurros. Com o senhor Manuel. Às vezes, os médicos dizem que é uma reação ao trauma, que precisa de tempo e estabilidade." Margarida acenou. Percebido. Casaram-se discretamente, sem testemunhas, num pequeno gabinete da conservatória. Sem cerimônia, sem alianças, apenas assinaturas num documento. Leonor esperava no carro com o senhor Manuel. Quando saíram para a rua, a menina viu Margarida e estendeu a mão na sua direção através do vidro entreaberto. "Voltastes", disse ela, baixo, quase inaudível, apenas com os lábios. Foram as primeiras palavras que Margarida lhe ouviu.
Voltei, confirmou Margarida. Não vou a lado nenhum. A vida na casa dos Almeida não era o que Margarida esperava. Embora, para ser honesta, ela não esperasse nada de especial. Francisco saía cedo, voltava tarde, por vezes ficava para o jantar. Nesses dias, sentavam-se os três à mesa, e Margarida reparava como ele olhava para a Leonor. Sem exigir, sem ansiedade, apenas olhava, como se para se certificar de que ela estava ali, que estava tudo bem. Em público, Leonor quase não falava, mas com Margarida falava em sussurros. Sobre qualquer coisa. Sobre os pássaros que tinham voado para o sul. Sobre o botão do urso do seu pijama que se tinha soltado. Sobre o céu que hoje tinha a cor certa. Margarida respondia com seriedade, sem infantilizar. Uma noite, enquanto montavam um puzzle no tapete, Leonor perguntou de repente: Tu também te vais embora? Não, disse Margarida. As outras foram-se. Embora. Eu sei. Eu não vou. Leonor ficou em silêncio por um momento, procurando a peça certa. Como é que sabes? Margarida pensou. Não tenho para onde ir, disse ela com honestidade. Quer dizer, não quero ir a lado nenhum. Sinto-me bem aqui. Leonor encontrou a peça certa e encaixou-a. Eu também, disse ela. Uma semana depois do seu registro com Francisco, Rodrigo ligou. Margarida viu o número desconhecido. Tinha-o bloqueado no dia em que saiu. Mas, por alguma razão, atendeu. Marta, quer dizer, Margarida, disse ele. A sua voz era estranha, não zangada, mas algo perdida. Precisamos de falar. Sobre o quê, Rodrigo? Sobre. Uma pausa. Fomos precipitados. A minha mãe foi precipitada. 5.000 euros é injusto. Eu percebo. Estou disposto a rever as condições. Margarida ouvia. Onde estás agora? Perguntou ele. Estou bem. Margarida, estou a falar a sério. Podemos falar normalmente. Passa por cá. Tomamos um café. Discutimos. És uma mulher inteligente. Percebes que... Rodrigo, interrompeu ela calmamente. Estou casada. Se tens questões legais sobre o nosso divórcio, fala com o teu advogado. Adeus. Desligou a chamada. Leonor, que estava ao lado com um livro na mão, olhava para ela. Quem era? Perguntou em sussurro. Uma pessoa de uma vida passada, disse Margarida. Ele magoou-te? Margarida pensou. Há algum tempo, mas já não importa. Leonor acenou com a cabeça, com o ar de quem tomou nota, e tirou as suas conclusões. Depois, estendeu-lhe o livro. Lês-me? Claro, disse Margarida. Vamos. O primeiro mês na casa dos Almeida passou tranquilamente, quase despercebido, como se a vida tivesse decidido fazer uma pausa, dar a Margarida tempo para respirar antes do próximo ato. Ela habituava-se à nova rotina, a Leonor, ao silêncio da casa grande, ao facto de manhã poder simplesmente sentar-se com um café sem pressas. Não pensava em Francisco, ou melhor, tentava não pensar. Ele era parte do acordo, não parte da sua vida. Educado, de poucas palavras, atento à filha. Às noites, por vezes, parava à porta do quarto de Leonor enquanto Margarida lia para a menina em voz alta. Não entrava, apenas ouvia por alguns minutos e ia-se embora. Margarida fingia não reparar. Mas uma noite, quando Leonor já dormia e Margarida estava na cozinha com o portátil, a ver ofertas de emprego, apenas para não perder a prática, apenas para se lembrar de que existia não só como madrasta de alguém, Francisco entrou na cozinha. Estava em roupa de casa, uma camisola escura, calças de ganga, sem gravata, sem a sua cara de negócios. Apenas um homem cansado à 00:30. Não consegues dormir, disse ele. Posso? Claro, disse Margarida e fechou o portátil. Ele serviu-se de um copo de água e sentou-se à sua frente. A Leonor riu-se hoje, disse ele. Sim, estávamos a brincar à loja com o coelho dela. Ela não se ria há muito tempo. Fez uma pausa. 3 anos. Margarida não disse nada. Obrigado, disse Francisco. Não precisa de agradecer. É o meu trabalho. Ele olhou para ela atentamente. Não, não é trabalho. É outra coisa. Levantou-se. Boa noite, Margarida. Boa noite. Ela ficou sentada na cozinha por muito tempo depois de ele sair, a olhar para a janela escura, a pensar como era estranho viver na casa de outra pessoa e sentir-se quase no seu lugar. Quase. Na terceira semana, Leonor saiu para o jardim pela primeira vez.
Não porque a tivessem convencido. Não porque lhe tivessem prometido algo saboroso. Simplesmente, uma manhã, Margarida vestiu o casaco e disse: "Vou ver o jardim. Parece que ainda há um arbusto com bagas." Leonor ficou um tempo à janela, a observar Margarida a caminhar pela relva molhada em direção ao canto mais afastado do terreno, e depois desceu os degraus da varanda. Margarida não se virou, apenas abrandou um pouco o passo. Leonor alcançou-a em silêncio e pegou-lhe na mão. Juntas encontraram o arbusto, que de facto tinha algumas bagas enrugadas que ninguém colhera desde o outono. Leonor examinou-as atentamente e depois disse em sussurro: "Isto é medronho, parecido com ela. É um pouco amargo. Depois da geada fica mais doce." Leonor pensou: "Como as pessoas?" Margarida olhou para ela. "És muito inteligente", disse ela. Leonor encolheu os ombros, com o ar de quem está apenas a constatar o óbvio. Voltaram para casa meia hora depois. Leonor levava na mão um raminho de medronheiro e examinava-o com uma cara tão séria, como se levasse à prova de uma descoberta importante. O senhor Manuel, ao vê-las à porta, tossiu e virou-se para o fogão, mas Margarida teve tempo de reparar como ele limpou apressadamente os olhos com a manga. À noite, Francisco ligou do trabalho. "O senhor Manuel disse que a Leonor esteve no jardim", disse ele, com uma voz onde havia tanta coisa contida que Margarida sentiu a sua própria garganta apertar um pouco. "Sim, estivemos a ver o jardim." Uma pausa. "Ela saiu por si?" "Sim." Ele ficou em silêncio por mais alguns segundos. "Vou chegar mais cedo", disse ele por fim. "Está bem." Ele chegou às 6. Nessa altura, Leonor já tinha desenhado o arbusto de medronheiro. Torto, colorido, com grandes bagas que pareciam polvos vermelhos. Prendeu o desenho no frigorífico com um ímã. Francisco olhou para ele por um longo tempo e depois disse à filha: "Está bonito." Leonor bufou. "As bagas estão tortas, mas estão vivas." Leonor pensou nisto por meio minuto e depois acenou, concordando. Ao jantar, conversaram pouco, com cuidado, como se os três ainda se estivessem a habituar ao facto de que aquilo era possível. Leonor falava do arbusto, das bagas, de como ficavam mais doces depois da geada. Francisco ouvia e olhava para a filha de tal forma que Margarida percebeu. Tinha feito a coisa certa ao responder aquele anúncio no poste. Acontecesse o que acontecesse a seguir, ela tinha feito a coisa certa. Um mês depois de chegar à casa dos Almeida, Margarida ligou para uma consulta jurídica. Foi espontâneo. Deparou-se com um artigo sobre os direitos dos cônjuges no divórcio e lembrou-se de algo que há muito estava na sua mente e sobre o qual tentava não pensar. A casa de férias. Um pequeno terreno com uma casinha no Alentejo. Compraram-na no 3º ano de casamento com o dinheiro que Margarida recebera de herança da sua avó. Uma quantia modesta, uns 10.000 euros. Mas fora ela que fora ao banco, que levantara o dinheiro, que o entregara a Rodrigo. Ele disse que registraria a casa em nome de ambos. Em vez disso, registrou-a em nome da mãe. Margarida na altura não discutiu, como não discutia sobre muitas outras coisas. A advogada, uma mulher de meia idade com um olhar atento, ouviu-a, pediu documentos que Margarida, por milagre, tinha. O talão do banco com a data certa, mensagens com Rodrigo, onde ele escrevia explicitamente: "Tira o dinheiro da conta da avó para a casa de férias." "Isto pode ser contestado", disse a advogada. "Você investiu fundos pessoais num bem comum que foi registrado de má fé. As hipóteses são boas. Se tiver um bom advogado. Um bom advogado é caro, sim. Mas pelo que percebo, agora tem possibilidades." Margarida pensou. Ligou a Francisco. Não porque quisesse pedir ajuda, mas porque ele dissera: "Se precisares de alguma coisa, diz." Disse-lhe de forma sucinta: "Preciso de um bom advogado de direito da família. Tenho bases para um processo contra o meu ex-marido." Francisco não fez uma única pergunta desnecessária. "Hoje à noite dou-lhe o contacto", disse ele. O advogado era um dos melhores da cidade. Seco, de poucas palavras, habituado a ganhar. Estudou os documentos e disse: "O senhor Rodrigo Santos não está à espera de um processo. Ele tem a certeza de que não tem dinheiro para um advogado. Essa é a nossa vantagem. Vamos avançar." Margarida assinou a procuração. Ao sair do escritório do advogado, sentiu uma estranha sensação. Não de satisfação maliciosa. Não. Apenas uma firmeza tranquila.
como se algo, que há muito estava fora do lugar, finalmente tivesse voltado ao seu sítio. Leonor começou a comer normalmente na quinta semana. Antes disso, comia pouco e sem interesse, pegava em algumas colheradas, depois pousava o garfo e olhava para o lado. Margarida não a convencia nem insistia. Simplesmente cozinhava ou pedia ao senhor Manuel para preparar algo simples e bom. Sopa de massa, batatas com endro, panquecas com doce. Uma manhã, a própria Leonor veio à cozinha e disse: "Posso ajudar?" Margarida afastou-se. "Claro. Sabes mexer a massa?" "Não. Eu ensino-te." Fizeram panquecas as duas. Leonor mexia a massa com seriedade e concentração, com a ponta da língua de fora de tanto esforço. A primeira panqueca saiu disforme. Literalmente enrolou-se na frigideira. Leonor olhou para ela e de repente riu. Não educadamente, não baixinho, mas alto, de verdade, deitando a cabeça para trás. Margarida riu também. Depois comeram as panquecas. Todas, mesmo as tortas. E Leonor pediu mais. E depois mais. O senhor Manuel naquele dia andou pela casa com um ar de quem recebera uma notícia muito boa e ainda não se habituara totalmente a ela. À noite, Francisco, ao saber das panquecas, perguntou a Leonor: "Estavam boas?" "A primeira estava torta", relatou Leonor. "Mas também a comemos." Francisco levantou os olhos para Margarida. Ela apenas encolheu os ombros. Algo no seu olhar demorou-se um pouco mais do que o habitual. Margarida foi a primeira a desviar o olhar. Dezembro entrou na casa dos Almeida discretamente. Primeiro com uma leve geada nos vidros, depois com neve no jardim, e depois com um pinheiro no canto da sala, que o senhor Manuel trouxe uma manhã, e montou num suporte com o ar de quem cumpria uma importante missão de Estado. Leonor descobriu a árvore de Natal e ficou muito tempo à sua frente, sem dizer uma palavra. "Vamos decorar?" perguntou Margarida. Leonor acenou lentamente com a cabeça. Passaram o dia inteiro a fazer. Os enfeites encontraram-se em caixas na arrecadação. Bolas de vidro, estrelas de plástico, grinaldas com luzes a piscar. Alguns eram muito antigos, gastos, claramente com valor sentimental. Leonor rodava-os nas mãos com cuidado, como se com medo de estragar algo. "Eram da minha mãe?" perguntou ela baixinho. Margarida não sabia, mas não podia mentir. "Não sei, talvez." Leonor segurou uma bola de vidro vermelha por mais um segundo e depois pendurou-a com cuidado num ramo, no lugar mais visível. "Que fique aqui", disse ela. Francisco voltou à noite e parou na porta da sala. A árvore brilhava com todas as suas luzes. Leonor dormia no sofá, coberta com um cobertor. Adormecera ali mesmo, sem chegar à cama. Margarida ficou sentada ao lado a ler. Francisco olhou para as duas por um longo tempo. "Obrigado", disse ele baixinho, para não acordar a filha. "Não precisa", respondeu Margarida no mesmo tom. "Divertimo-nos." Ele passou, demorando-se um segundo junto à árvore, encontrou a bola vermelha e tocou-lhe com o dedo. "Esta era da Kátia", disse ele. "Da minha mulher. Compramo-la no primeiro ano depois do casamento." Margarida não disse nada. "Eu guardei todas as coisas dela há muito tempo", continuou ele, sem se virar. "Mas as caixas da árvore, de alguma forma, não toquei." Pausa. "Fizeste bem, provavelmente." "Provavelmente." Ele acenou e subiu. Margarida olhou para a bola vermelha, que apanhava a luz da grinalda. Pensou na mulher que a comprara um dia, na menina que a colocara no lugar mais visível, no homem que guardara todas as coisas, mas não conseguira guardar os enfeites de Natal. Algumas coisas não se guardam, simplesmente tornam-se parte do que existe. Rodrigo ligou novamente em meados de dezembro. Desta vez de outro número. Ele obviamente percebera que o primeiro estava bloqueado. A sua voz era diferente, não perdida como da primeira vez, mas tensa, quase zangada. "Margarida, disseram-me que estás casada com o Almeida." "Sim." "Com o Francisco Almeida, o dono do grupo Almeida." "Sim." "Estás a falar a sério?" Margarida olhou pela janela. No jardim, Leonor fazia um boneco de neve. Devagar, concentrada, olhando de vez em quando para a varanda onde Margarida estava com o telemóvel. "Completamente", disse ela. "Margarida, percebes que eu posso contar-lhe a verdade sobre ti?" O tom tornou-se ameaçador. "Sobre como eras no casamento, como fazias escândalos, como tinhas ataques de histeria, como a minha mãe dizia que eras insuportável." Margarida lembrou-se desses escândalos.
Uma vez, chorou quando Dona Helena deitou fora uma fotografia sua da formatura. Uma vez, levantou a voz quando Rodrigo não apareceu no aniversário de casamento porque se esqueceu. Uma vez, pediu-lhe para falar com a mãe, que a humilhava sistematicamente à frente dos convidados. Conta-lhe, disse ela calmamente. Pausa. O quê? Conta ao Francisco. Não me importo se quiseres. Rodrigo, ao que parece, não esperava esta resposta. Estás a fazer bluff, disse ele após uma pausa. Não. Margarida observava Leonor a colocar uma cenoura no boneco de neve em vez de um nariz. Rodrigo, tens questões legais sobre o divórcio? Fala com o advogado. Não temos mais nada para conversar. Não me ligues mais de números desconhecidos. Vou desligar imediatamente. Desligou a chamada. Leonor virou-se do boneco de neve. Quem ligou? Uma pessoa que pensava que eu tinha medo dele, disse Margarida. Enganou-se. Leonor acenou com a cabeça, com o ar de quem entende sem explicações. O boneco de neve está pronto, informou ela. Precisa de olhos. Vamos procurar algo adequado. No dia seguinte, Dona Helena apareceu em casa. Margarida não esperava esta visita. Ninguém avisou, ninguém ligou. O senhor Manuel abriu o portão, decidindo que, se já tinha vindo, era preciso deixá-la entrar, e depois subiu imediatamente para avisar Margarida. Está aí a sua ex-sogra, disse ele com uma cara de quem relata uma catástrofe natural. Margarida descia as escadas quando Dona Helena já estava na sala, de casaco de pele, com a mala, com a mesma expressão que Margarida se lembrava dos últimos 5 anos. Condescendente, ligeiramente desdenhosa, como se tudo à sua volta estivesse um pouco abaixo dos seus padrões. Margarida, disse ela com o tom de uma professora a chamar um aluno indisciplinado. Dona Helena, respondeu Margarida com firmeza. Não vou andar com rodeios. A sogra não se sentou. Permaneceu de pé de forma ostensiva, dando a entender que não pretendia demorar-se. És uma rapariga inteligente, por isso deves perceber o que estás a fazer. Isto é uma aventura. O Almeida é um homem sério. Quando ele perceber quem tu realmente és, vai pôr-te na rua mais depressa do que consegues fazer a mala. É melhor voltares agora, enquanto não é tarde demais. O Rodrigo está preocupado. A família está disposta a aceitar-te de volta. Margarida olhava para ela. Há 5 anos, teria chorado ou começado a justificar-se, ou teria sentido aquela mistura nauseante de vergonha e raiva que sempre surgia ao falar com esta mulher. Agora, não sentia nada de especial, apenas cansaço, não desta conversa, mas do próprio facto de tais conversas existirem. Dona Helena, disse ela, entrou numa casa alheia sem ser convidada. Peço-lhe que saia. O rosto de Dona Helena alongou-se. O quê? Saia, por favor. Se voltar, o senhor Manuel chamará a segurança. Não te atrevas. Senhor Manuel, chamou Margarida, sem levantar a voz. O mordomo apareceu imediatamente, como se estivesse à espera atrás da porta. Acompanhe a convidada, por favor, disse Margarida. Dona Helena olhou para ela mais uma vez, já não com condescendência, mas com algo diferente que Margarida nunca vira nos seus olhos. Perplexidade. Depois, virou-se e foi em direção à saída. A porta virou-se mais uma vez. Vais arrepender-te, disse. Talvez, respondeu Margarida. Tudo de bom. Quando a porta se fechou atrás dela, o senhor Manuel tossiu suavemente. O senhor Francisco volta dentro de 2 horas. Devo informar? Não é preciso, eu mesma digo. Como quiser. Fez uma pausa. Manteve-se muito bem, dona Margarida. Estou apenas cansada de ter medo, disse ela. Francisco ouviu-a à noite, de forma sucinta, sem palavras desnecessárias, como fazia tudo. Margarida contou sobre a visita de Dona Helena, sobre a chamada de Rodrigo, sobre o que lhes respondeu. Ele ouviu sem interromper. Quando ela se calou, ele disse: Amanhã vou instalar uma câmara adicional no portão e dar uma lista à segurança. Se alguém da família Santos aparecer, informam-me imediatamente. Isso é um exagero. Não. O tom era calmo, mas não admitia objeções. Eles estão a incomodar. Lá na minha casa. Este é o meu território, e eu sou responsável por ele. Margarida quis dizer que conseguia lidar com a situação sozinha. Depois pensou que talvez esta fosse apenas a sua forma de fazer o que sabia fazer. Está bem, disse ela. Obrigada. Francisco acenou. Depois, sem mudar de expressão, acrescentou:
Manteve-se bem. Margarida olhou para ele. O senhor Manuel já disse. Eu digo por mim. Ela não soube o que responder. Apenas acenou. Ele subiu. Margarida ficou mais alguns minutos à janela, a olhar para o jardim, onde o boneco de neve com a cenoura estava sob a luz do candeeiro. Depois, sorriu para si mesma e foi dormir. O ano novo foi celebrado em casa. A decisão fora tomada no início de dezembro. Leonor não queria ir a lado nenhum e Francisco não insistiu. Margarida preparou bacalhau com natas e arroz de pato, não porque fosse obrigatório, mas porque se lembrava que, na sua infância, isso era o principal. O senhor Manuel fez o bolo rei. Leonor recortou flocos de neve e decorou todas as janelas com eles, com esmero e total seriedade, deitando a língua de fora nos momentos mais complicados. Às 11 da noite, estavam os 4 sentados à mesa. Margarida, Francisco, Leonor e o senhor Manuel, que Margarida convidara para a mesa quando percebeu que ele ia passar a festa na cozinha, sozinho. O mordomo não concordou logo. É inapropriado, dona Margarida. Eu sou um empregado. Mas Leonor olhou para ele com o seu olhar sério e disse: Manuel, és dos nossos. Senta-te. Depois disso, ele sentou-se. Alguns minutos antes da meia-noite, Francisco serviu o champanhe. Leonor recebeu um refrigerante no mesmo tipo de copo. Viam televisão e esperavam pelas 12 badaladas. Pediste um desejo? Perguntou Margarida a Leonor. Ela acenou que sim. Qual? Leonor olhou para o pai, depois para Margarida, e depois disse, desta vez não em sussurro, mas com uma voz normal e clara, que vocês os dois estejam sempre aqui. O silêncio instalou-se na sala. Depois, soaram as badaladas. O senhor Manuel ocupou-se imediatamente com o champanhe, com tanto afinco que ficou claro que olhava para o copo, porque não queria olhar para o rosto de Francisco. Margarida também não olhou, mas sentiu o olhar dele demorar-se nela. Longo, sério, como se estivesse a decidir algo para si mesmo. Ela levantou o copo. Feliz Ano Novo, disse ela. Feliz Ano Novo, respondeu ele. Em janeiro, chegou uma notificação do tribunal. Rodrigo, ao receber a intimação, reagiu primeiro com espanto, segundo o advogado. Ele estava realmente convencido de que ela não tinha dinheiro para um advogado. Não admitia a ideia de que ela sequer se atreveria a processá-lo. Depois, o espanto deu lugar à irritação. Em seguida, o seu advogado estudou os documentos e, aparentemente, explicou a situação ao cliente. A posição de Margarida era forte. Os talões do banco que confirmavam o levantamento da quantia exata no dia exato, a correspondência onde Rodrigo escrevia claramente sobre o dinheiro da conta da avó, uma testemunha, o agente imobiliário que tratou do negócio, disposto a confirmar que a vira pessoalmente a entregar o dinheiro. Eles provavelmente vão propor um acordo, disse o advogado a Margarida. Quer aceitar? Apenas se as condições forem razoáveis. Que condições considera razoáveis? Margarida pensou. A casa de férias fica registrada em meu nome ou o seu equivalente em dinheiro. Sem pagamentos adicionais, sem condições, sem conversa sobre como me devo comportar. Aceite, disse o advogado com um sorriso quase imperceptível. Rodrigo recusou o acordo por teimosia, aparentemente, ou porque não conseguia acreditar que a sua ex-mulher, que durante 5 anos não dissera uma palavra contra ele, estava agora a ganhar-lhe em tribunal. A primeira audiência foi em fevereiro. Margarida foi sozinha. O advogado insistiu que a sua presença era suficiente, mas ela queria estar lá. Queria ver. Rodrigo estava sentado do outro lado, tão bonito e elegante como sempre. Olhou para ela quando ela entrou. Ela não desviou o olhar. A audiência durou 1h30. A juíza era uma mulher de meia idade e atenta, com um jeito de fazer perguntas muito calmo, mas de tal forma que era impossível não responder com sinceridade. Ao saírem, Rodrigo alcançou Margarida no corredor. Margarida, ele parou à sua frente, não de forma agressiva, mas algo perplexo, e isso era invulgar. Para que queres essa casa de férias? Não vais viver lá. Não, concordou ela. Mas é meu, é apenas um terreno. É o dinheiro da minha avó. Ela poupou a vida toda e eu deito porque confiava em ti. Ela olhava para ele. Agora estou a levar-lo de volta. Não porque precise da casa, mas porque é o correto. Ele não soube o que responder. Margarida acenou educadamente, de forma breve, e dirigiu-se para a saída. Lá fora,
O sol de fevereiro brilhava, forte e frio. Margarida levantou o rosto para ele, fechou os olhos por um segundo, e depois tirou o telemóvel e escreveu a Francisco. Primeira audiência correu. Tudo bem. Ele respondeu 1 minuto depois. Eu sabia. Ela guardou o telemóvel no bolso e dirigiu-se para o metro. Fevereiro trouxe novidades. Francisco começou a levar Leonor para o trabalho aos sábados. Não porque não houvesse com quem a deixar. Margarida estava em casa, o senhor Manuel estava em casa. Simplesmente, um dia, Leonor perguntou o que o pai fazia no trabalho, e Francisco disse: "Queres ver?" Ela acenou que sim. Depois da primeira vez, ela voltou para casa com os olhos a brilhar tanto que Margarida sorriu involuntariamente. Lá há máquinas enormes, relatava Leonor, que escavam a terra. E projetos. O pai explicou-me os projetos, são quadrados e retângulos, e depois deles crescem casas. Sabias? Eu suspeitava. E o pai diz que cada casa é primeiro apenas uma ideia. Leonor pensou. Como um boneco de neve. Primeiro vês a neve. E depois, zás, um boneco de neve. Boa comparação. O pai disse o mesmo. Informou Leonor com satisfação. Margarida olhava para ela e pensava em como uma pessoa muda quando algo começa a cicatrizar. Não de uma vez. Não por completo, mas pedaço a pedaço. Primeiro as bagas no arbusto, depois as panquecas, depois o boneco de neve, depois os projetos. Leonor não se esquecera da mãe. Margarida compreendia isso e não tentava ocupar o seu lugar. Apenas ocupava o lugar que estava vazio e que precisava de ser ocupado. Não porque fosse suposto, mas porque a menina precisava de alguém vivo e real ao seu lado. Uma noite Leonor disse: "Margarida, quero chamar-te mãe." "Posso?" Margarida susteve a respiração por um segundo. "Eu não sou a tua mãe verdadeira", disse ela com cuidado. "Eu sei." Leonor olhava para ela com seriedade. "Mas a mãe verdadeira morreu. E tu estás aqui, e tu és verdadeira." Margarida ficou em silêncio por um longo tempo. "Podes", disse ela por fim. Leonor acenou com a cabeça, com o ar de quem recebera a confirmação de algo que já sabia, e voltou ao seu puzzle. Margarida foi à cozinha com o pretexto de fazer um chá. Ficou muito tempo à janela enquanto a água fervia. Depois fez o chá e voltou para a sala. Em março, Francisco convidou-a para um jantar de negócios. Não como na história do anúncio, não porque precisasse de uma acompanhante e não tivesse mais ninguém. Ele disse simplesmente: "Margarida, na sexta-feira há um jantar com parceiros. Queres ir?" Ela quis recusar. O hábito de se manter na sombra era mais forte do que pensava, mas depois pensou que era precisamente desse hábito que se queria livrar. "Vou", disse ela. O jantar foi num restaurante no último andar de um centro de negócios. Janelas panorâmicas, toalhas brancas, música suave, empresários, as suas esposas, negociações intercaladas com brindes. Margarida não se sentia uma estranha ali, e isso era estranho, porque na casa dos Santos sempre se sentira assim. Talvez porque ninguém ali a olhasse com aquela avaliação condescendente a que se habituara. Francisco manteve-se por perto, de forma discreta, apenas para que ela não estivesse sozinha numa companhia desconhecida. Quando um dos parceiros perguntou o que ela fazia, ela respondeu: "Sou economista, atualmente estou a cuidar da minha filha." E antes de uma pausa forçada de 5 anos, ela sorriu. "Estou a pensar em voltar." Francisco olhou para ela rapidamente, atentamente. Mais tarde, no carro, ele perguntou: "Estás a pensar em voltar ao trabalho?" "Estou a pensar", disse ela, "não agora. A Leonor ainda não está pronta para um dia inteiro sem mim, mas no futuro." Francisco ficou em silêncio. No grupo, há uma vaga para analista financeiro. Ele olhava em frente. "Mas não te vou oferecer." Margarida surpreendeu-se. "Por quê?" "Porque precisas de a conseguir por ti mesma." Pausa. "Se quiseres, candidata-te. Como toda a gente. O concurso é justo. Os recursos humanos não sabem da nossa relação." Margarida olhava para o seu perfil, nítido, calmo. "Estás a falar a sério?" "Completamente." "E se eu não passar no concurso?" "Então procurarás noutro lugar." Disse ele simplesmente, "Mas acho que não vais falhar." Margarida virou-se para a janela. Lá fora, passavam as luzes da cidade. "Por que achas isso?" Francisco não respondeu logo. "Porque és inteligente. Porque sabes ouvir e reparar. Porque em 3 meses fizeste o que eu não consegui fazer em 3 anos." Pausa.
E porque uma pessoa que se comporta como te comportaste com a família o são, tomar decisões sob pressão. Margarida não soube o que responder. Obrigada, disse ela por fim. Não é um elogio. É uma avaliação. Fizeram o resto do caminho em silêncio, mas de uma forma diferente do habitual. Não porque não houvesse nada para dizer, mas porque as palavras já tinham sido ditas e não era preciso acrescentar mais nada. Na primavera, o tribunal emitiu a sua decisão. Margarida ganhou. O terreno passava a ser dela, ou melhor, o seu equivalente em dinheiro, porque nessa altura a casa de férias já estava hipotecada por uma dívida de que ela não sabia, e era difícil executá-la em espécie. Mas o dinheiro era real, o seu, ganho honestamente em tribunal. O advogado ligou de manhã e informou o resultado. Parabéns, dona Margarida. Uma vitória convincente. Obrigada. Fez uma pausa. Foi um bom trabalho da sua parte, disse ele. É um prazer lidar com um cliente que tem documentos. Ela ligou a Francisco, de forma breve, sem detalhes. Ganhei o processo. Ele disse, eu sei. Acabaram de me informar. E ela lembrou-se que o advogado dele e o dela eram aparentemente a mesma pessoa. Sabias desde o início que eu ia ganhar? Perguntou ela. Não. Sabia que as hipóteses eram boas. Pausa. Mas o mais importante não era isso. E o que era? O facto de te teres decidido a avançar, disse ele. Isso é mais importante que o resultado. Margarida estava à janela do quarto de Leonor. A menina estava no jardim com o senhor Manuel. Margarida olhava para o jardim primaveril, onde o boneco de neve há muito derretera e no seu lugar brotava a primeira relva. Francisco, disse ela. Sim, podes tratar-me por tu. Pausa, um pouco mais longa que o habitual. Posso, disse ele. Abril trouxe um acontecimento que Margarida não esperava. Rodrigo ligou-lhe. Não com um tom ameaçador, não irritado, mas com um tom diferente, que a fez sentir imediatamente que algo estava errado. Demasiado calmo, demasiado sereno. Margarida, soubeste dos problemas na nossa empresa? Não, temos algumas dificuldades. Pausa, sérias. Ela não respondeu, dando-lhe a oportunidade de dizer o que queria. O Almeida é um homem influente. Se lhe pedisses por nós. Ele não terminou a frase, como se esperasse que ela a completasse. Margarida pensou por um segundo, não porque hesitasse, apenas para se dar tempo para verificar se havia dentro de si algo parecido com pena, com um velho afeto, com qualquer coisa que pudesse tornar esta resposta difícil. Não havia nada, havia apenas vazio. Não um vazio zangado, apenas vazio. Rodrigo, disse ela, não ligaste por causa do negócio, nem porque queres falar, nem porque te arrependes, nem porque te preocupas comigo. Ligaste por causa do negócio. Pausa. Não vou pedir nada ao Francisco. A decisão é dele. E não me meto nisso. E não voltes a ligar para este número. Desligou a chamada. Ficou à janela. E depois pensou que precisava de regar os pequenos tomateiros que Leonor plantara num vaso no parapeito. Tomates que, segundo a menina, deveriam crescer até ao verão. Pegou no regador e regou. Algumas coisas simplesmente acabam. No final de abril, Leonor disse algo em voz alta na presença de estranhos pela primeira vez. Aconteceu por acaso. Estavam numa loja, na fila da caixa, e uma senhora idosa atrás deles deixou cair coisas da sua mala no chão. Margarida estendeu a mão para ajudar, mas Leonor antecipou-se, inclinou-se em silêncio, apanhou a carteira que caíra e estendeu-a à senhora. Tome, disse ela, muito baixo, mas em voz alta. A senhora agradeceu-lhe. Leonor acenou com seriedade, com dignidade, e voltou para junto de Margarida. No carro, Margarida não disse nada de especial, apenas lhe fez uma festa na cabeça. Em casa, escreveu uma mensagem a Francisco. A Leonor hoje falou por iniciativa própria com uma estranha na loja. Assim, sem mais nem menos. Ele leu e escreveu. Eu sei. Ela mesma me contou quando cheguei à noite. Depois, passados alguns segundos, outra mensagem. Obrigado, Margarida. Ela olhou para o ecrã e depois escreveu. Foi ela que o fez. Ele respondeu, mas tu estavas ao lado dela. Margarida pousou o telemóvel e foi à cozinha buscar um chá. O senhor Manuel olhou para ela com o ar de quem sabe de algo, mas delicadamente finge não saber. Quer um chá? Perguntou ele. Quero, disse Margarida. Maio revelou-se inesperadamente quente, daqueles em que se abre a janela e se percebe que o inverno acabou de vez.
e nem sequer se consegue lembrar exatamente quando. O jardim da casa dos Almeida ganhou vida. Os lilazes junto à cerca floresceram. Nos canteiros apareceram as primeiras túlipas. Leonor descobriu um ouriço cacheiro debaixo do terraço e declarou o nosso. Apesar de o ouriço ter uma opinião diferente. A vida corria tranquilamente. E foi precisamente essa tranquilidade que começou a preocupar Margarida. Não por si só, mas pelo facto de ter começado a notá-la. Antes, nos primeiros meses, estava demasiado ocupada. A habituar-se ao novo lugar, a Leonor, ao ritmo de uma casa alheia. Depois, demasiado absorvida pelo processo judicial, pelas chamadas de Rodrigo, pela visita de Dona Helena. Tudo isso não lhe dava tempo para pensar em mais nada. Agora, a sua cabeça estava mais livre, e nela começava a haver espaço para coisas que seria melhor não notar. Por exemplo, a forma como Francisco olhava para ela quando pensava que ela não estava a ver, ou como todas as manhãs perguntava se ela tinha dormido bem. Não porque isso fizesse parte de algum protocolo, mas simplesmente perguntava. Ou como na sexta-feira passada, quando ela se constipou e ficou deitada com febre, ele cancelou 2 reuniões e trabalhou de casa o dia todo, explicando que eram documentos urgentes, embora o Sr. Manuel depois tenha comentado com um ar inocente que, mesmo assim, a casa estava silenciosa e agradável. Margarida lutava contra isso como podia. Dizia a si mesma: contrato, acordo, casamento de fachada. Estás aqui pela Leonor. Ele está aqui pela Leonor. É uma relação de negócios que correu bem. Não inventes. Mas por vezes, tarde da noite, quando Leonor dormia e ela e Francisco estavam sentados na sala, cada um com as suas coisas, ele com papéis, ela com um livro, dava por si a não ler há vários minutos, mas simplesmente sentada a pensar que se sentia bem ali, naquela sala, com aquele homem, naquele silêncio, no seu lugar. Era perigoso. Ela sabia que era perigoso. Já uma vez confundira calor com permanência. Já uma vez confundira está bem agora com estará sempre bem. E isso terminara com a assinatura de um acordo de divórcio, um copo na mão e um anúncio num poste. Por isso lia ofertas de emprego, estudava o mercado financeiro, não porque tivesse pressa de sair, mas porque queria lembrar-se de que existia de forma independente. No início de maio, o grupo de Francisco anunciou um concurso para a posição de analista financeiro. Margarida soube disso não por Francisco. Ele não a lembrou, não lhe deu a entender. Ela própria encontrou o anúncio no site da empresa, leu os requisitos, considerou que dos 5 anos de pausa forçada, parte podia, afinal, ser contabilizada. Ela não se limitara a ficar em casa. Gerira o orçamento familiar, um orçamento grande e complexo, com várias rubricas de despesa, com investimentos que Rodrigo chamava de seus, e que ela, na prática, analisava e propunha em silêncio, sem reconhecimento, mas fazia-o. Pegou no seu diploma. Encontrou um certificado de um curso que fizera online, aos bocados, de noite enquanto Rodrigo dormia, porque não conseguia parar completamente de aprender, mesmo quando ele dizia que não precisava. O Sr. Manuel apanhou-a a preparar o currículo e, ao que parece, tirou a conclusão certa. Não disse nada, apenas trouxe um café e pousou-o ao seu lado em silêncio. Francisco soube da sua candidatura 3 dias depois. Aparentemente informaram-no, embora ele tivesse prometido que os RH não saberiam. À noite, ele entrou na sala e disse: disseram-me que te candidataste. Sim, disse Margarida, sem tirar os olhos do livro. E vou esperar pelo convite para a entrevista, como toda a gente. Pausa. Está bem, disse ele. Francisco. Sim? Se não me contratarem, não me fale sobre isso no primeiro dia. Deixa-me digerir sozinha. Ele olhou para ela por um segundo. Combinado. E se te contratarem, também não digas nada de especial. Diz apenas, parabéns. Apenas, parabéns. Apenas. Ele acenou e subiu. Leonor, que ouvira tudo de trás da porta, apareceu na sala com o ar de quem aparecera ali por acaso. Vais trabalhar? Perguntou ela. Talvez, vamos ver. Mas não nos vais abandonar? Margarida pousou o livro. Leonor, eu vou trabalhar. Isso não significa abandonar. Tu vais ao jardim de infância e não me abandonas. Leonor ponderou sobre isto por meio minuto. Lógico, admitiu ela por fim. Está bem. E voltou para o seu quarto com o mesmo ar imperturbável. A entrevista foi no final de maio.
Margarida vestiu um fato de trabalho, não do guarda-roupa que Francisco lhe oferecera, mas um seu, comprado antes do casamento e guardado na mala. Um pouco apertado, mas ainda bom. Calçou os sapatos, olhou-se ao espelho. A mulher no espelho era desconhecida, não no mau sentido, apenas diferente daquela que Margarida se habituara a ver. A entrevista foi conduzida por 3 pessoas: o diretor financeiro, o diretor de RH e outro analista. Nenhum deles, ao que parecia, sabia quem era Margarida Almeida na vida de Francisco Almeida. Olhavam para o currículo e faziam perguntas. As perguntas eram complexas. Os casos práticos eram reais, não de estudo. Ela não respondeu a tudo como gostaria. Num dos casos, bloqueou, pediu 1 minuto, pensou e respondeu. Corretamente, mas demorou. Ao sair, não sabia se tinha corrido bem. O senhor Manuel encontrou-a no portão. Como correu? Não sei, disse ela honestamente. Chá ou café? Café, forte. Os resultados foram comunicados 3 dias depois. Ligou o diretor de RH, Dona Margarida. Temos o prazer de informar que, após o concurso, a convidamos a ocupar o cargo de analista financeiro no departamento de análise do nosso grupo. A entrada é em setembro, se lhe convier, com possibilidade de tempo parcial nos primeiros meses. Margarida agradeceu e disse que confirmaria no mesmo dia, e desligou. Ficou na cozinha. Depois, pela primeira vez em muito tempo, sorriu para si mesma, em silêncio, sem testemunhas. À noite, Francisco chegou à casa, viu-a na sala e, provavelmente, leu algo no seu rosto. Parabéns, disse ele. Apenas parabéns, como ela pedira. Obrigada, disse ela. Leonor, sentada ao lado, perguntou. Parabéns por quê? A mãe vai trabalhar, disse Francisco. Leonor olhou para ele, depois para Margarida, e depois novamente para ele. Eu não disse que era lógico, informou ela, e voltou ao seu desenho. Em junho, aconteceu algo que Margarida não esperava. Rodrigo apareceu na casa dos Almeida. Não ligou antes. Não escreveu. Simplesmente veio e tocou ao intercomunicador. A segurança, como instruída, contactou imediatamente Francisco. Francisco estava em casa, uma raridade para um dia de semana. Ele foi ao portão pessoalmente. Margarida soube de tudo pelo senhor Manuel. Na altura, ela estava com Leonor no jardim, e o mordomo veio informar, em voz baixa, sem palavras desnecessárias. Quer ir? Perguntou ele. Não, disse Margarida. Ela ficou no jardim. Leonor estava a construir algo com paus e não reparou em nada de invulgar. A conversa no portão foi breve. Margarida não a ouviu, mas viu de longe. Francisco estava de pé, direito. Rodrigo dizia algo e gesticulava. Depois, Francisco disse algumas palavras, curtas, uma vez. Rodrigo calou-se. Depois virou-se e foi-se embora. À noite, Francisco contou-lhe, sem pormenores, apenas o facto. O Santos esteve aqui. Pediu para o ajudar com questões de negócios através de ti. Recusei. Disse que se ele voltasse a aproximar-se da casa ou a ligar-te, eu trataria do assunto de outra forma. Margarida acenou. O que é que ele disse exatamente? Não importa. Francisco fez uma pausa, mas também disse algumas coisas sobre ti. Coisas más. Mentiras, disse ele secamente. Por isso não importa. Margarida olhava para ele. Acreditaste nele? Perguntou ela. Naquilo que ele disse? Francisco olhou para ela por um longo tempo. Diretamente. Não, disse ele. Eu acredito no que vejo com os meus próprios olhos. Margarida acenou. Está bem, disse ela. Ficaram em silêncio. Margarida, disse ele. Sim, quando ele falava de ti, pausa. Reparei numa coisa. Fiquei zangado, não porque ele estivesse a ameaçar ou a criar um incômodo. Ele olhou pela janela. Foi porque ele falava de ti como se tivesse esse direito. Margarida não respondeu. Isso surpreendeu-me, continuou Francisco. Não esperava essa reação de mim mesmo. O que achas que isso significa? Perguntou ela com cautela. Na minha opinião, disse ele, virando-se para ela, significa que há muito tempo deixei de pensar em nós como um casamento de conveniência. Pausa. Mas não sei o que tu pensas. Margarida ficou em silêncio. Não porque não soubesse, mas porque tinha medo. Porque da última vez que acreditou que tinha um lugar que era verdadeiramente seu, esse lugar foi-lhe tirado. Preciso de tempo, disse ela.
Eu sei, disse ele. Não porque não confie em ti. Ela escolhia as palavras, mas porque não confio muito em mim, na minha capacidade de ver as coisas corretamente. Francisco acenou. Margarida. Ele falava devagar, como se fala de coisas importantes. Não estou com pressa. Só quero que saibas. Eu sei, disse ela. Ficaram em silêncio por mais um pouco. Depois do jardim, ouviu-se a voz de Leonor. Chamava-os para ver algo, supostamente importante. Eles trocaram um olhar. Vamos, disse Margarida. Vamos, concordou ele. Julho foi quente. Leonor aprendeu a andar de bicicleta à terceira tentativa. Depois de Francisco, num fim de semana, passar 3 horas no jardim a correr ao seu lado, a segurar no selim, até ela exigir que ele a largasse. Larga, disse ela. Eu consigo sozinha. Mas pai. Larga. Ele largou. Ela andou 20 metros, um pouco torta, depois endireitou-se e parou junto ao terraço. Virou-se. Viste? Vi, disse Francisco. A sua voz era perfeitamente calma, mas Margarida, que estava ao lado, viu que ele não respirou durante esses 20 metros. Agora já sei. Informou Leonor com a satisfação de quem resolveu uma questão importante. Agora já sabes, concordou ele. Margarida estava no corrimão do terraço a olhar para eles, pai e filha, no meio do jardim de verão, a pensar que algumas coisas mudam devagar e discretamente. E depois, a certa altura, olhas para trás e vês que já mudaram. Leonor aproximou-se dela de bicicleta. Mãe, viste? Vi. Foste muito bem. Eu sei. Leonor pensou. O pai não me largava. Ele estava preocupado. Devia ter me largado logo. Conclusão filosófica. Eu teria conseguido sozinha. Margarida sorriu. Às vezes é útil ter alguém a segurar enquanto aprendes. Leonor ponderou sobre isto. Talvez, concordou ela. Ela voltou para junto do pai, que já a esperava com a mão estendida para ajudar a dar a volta. Margarida olhava para eles. Pensava em como pegara num casaco e numa mala. Pensava na noite de novembro e no poste com o anúncio. Pensava que, por vezes, é útil ter alguém a segurar. No final de julho, aconteceu um evento que Margarida mais tarde chamaria de ponto de viragem. Não por ser particularmente dramático, mas porque foi depois dele que algo dentro dela se encaixou. Estavam numa exposição infantil com instalações interativas sobre planetas e estrelas. Leonor arrastava Margarida de stand em stand com um ar que deixava claro que já tinha estudado tudo antecipadamente nos livros e agora estava a verificar se a realidade correspondia à fonte. Francisco caminhava ao lado, um pouco atrás, como costumava fazer, dando-lhes espaço. Num dos stands, Leonor de repente largou a mão de Margarida e correu para uma enorme modelo de Júpiter, na qual se podia tocar. Margarida ficou sozinha no stand. Francisco aproximou-se. Como estás? Perguntou ele. Bem. Ela olhou para Leonor, que explicava algo com entusiasmo a outra criança ao lado de Júpiter. Ela hoje falou por iniciativa própria com um rapaz que não conhecia. Eu ouvi. Durante 3 segundos. Disse que a versão dele sobre os anéis de Saturno estava errada e que a correta era esta. Francisco riu-se baixinho. Um som raro. Margarida quase nunca o ouvira antes. Sai a mãe, a ti, a minha irmã, disse ele. A Kátia também sempre soube quem tinha razão. Pausa. Foi a segunda vez que ele mencionou a sua mulher por iniciativa própria. Margarida não sabia o que dizer. Ela ia gostar da Leonor. Agora, disse ela por fim. Sim, concordou ele. E também ia gostar de ti. Ficaram ali, lado a lado, a olhar para a menina que, ao que parece, convencera o rapaz da sua razão e agora acenava com satisfação. Francisco, disse Margarida. Sim, estive a pensar no que me disseste em junho. E ela fez uma pausa por um segundo. Não sei como chamar a isto que sinto, mas sei que aqui não tenho medo. Ela ponderava as palavras. Há muito tempo que não me sentia assim. Antes, pensava que o medo era normal, que era assim que devia ser quando se vive com alguém. Não, disse ele baixinho. Não, concordou ela. Eu percebi. Demorou, mas percebi. Francisco olhava para ela, depois, com cuidado, perguntando, não exigindo, pegou na sua mão. Margarida não a retirou. Ficaram assim, até Leonor voltar com um ar vitorioso e descobrir as suas mãos unidas entre eles. Olhou, acenou. Finalmente,
disse ela e puxou Margarida para o estande seguinte. O senhor Manuel, que não levaram com eles, mas que de alguma forma sabia de tudo, à noite serviu uma sobremesa especialmente boa ao jantar. Sem explicações, simplesmente pousou-a na mesa e foi para a cozinha com o ar de quem tem todo o direito de estar satisfeito consigo mesmo. Agosto começou com a última chamada de Dona Helena. Não para Margarida, que a tinha bloqueado. Ligou para o telefone fixo da casa, cujo número, aparentemente, encontrara algures. Atendeu o senhor Manuel. Pode passar a Dona Margarida, disse ele com uma cara de pedra e foi chamá-la. Margarida atendeu. Dona Helena falou por muito tempo sobre os sérios problemas de Rodrigo, sobre a empresa a perder clientes, que isso era em parte por culpa do que tu fizeste, que uma pessoa decente não abandona a família num momento difícil, sobre como Margarida sempre fora uma sem eira nem beira e se aproveitara da situação, e agora pensava que era alguém. Margarida ouviu tudo até ao fim. Depois disse: Dona Helena, eu já não faço parte da sua família. Não tenho direito de me exigir nada. Se voltar a contactar-me, ou a qualquer pessoa da casa dos Almeida, o meu advogado preparará uma queixa. Adeus. Desligou. O senhor Manuel, que estava ao lado com o ar de um sentinela, acenou com aprovação. Excelente, disse ele. Senhor Manuel, ouviu a conversa? Por puro acaso, informou ele com uma calma imperturbável. Chá? Pode ser. Ela bebeu o chá, escreveu um breve e-mail ao advogado, para o caso de se repetir, e fechou o portátil. À noite, Francisco, ao saber, perguntou: Estás bem? Sim. Ela pensou em como explicar. Sabes, antes as palavras dela afetavam-me, não porque ela tivesse razão, mas porque eu não tinha a certeza de mim mesma. Agora são apenas palavras. Ele acenou. Isso é importante. Sim, é importante. Estavam sentados no terraço. A noite estava quente, cheirava a lilás, embora já tivesse florido há muito, e Margarida pensou que este seria, provavelmente, o cheiro do próprio verão. Margarida, disse Francisco. Sim, quero dizer-te uma coisa. Diz. Ele não olhava para ela, mas para o jardim. Quando chegaste em novembro, com a mala, à noite, depois de tudo aquilo, eu pensei, mais uma pessoa que se vai embora quando a Leonor se tornar demasiado complicada ou quando perceber que não é o que esperava. Pausa. Não pensei que me enganaria tanto. Enganaste-te em quê? Em tudo o resto. Ele finalmente olhou para ela. Não esperava querer que ficasses. Não pela Leonor. Margarida ficou em silêncio. Isso assusta-te? Perguntou ele. Não, admitiu ela. A mim também, disse ele. Há muito tempo que não tinha medo de nada. Ela olhou para ele. Talvez, disse ela devagar, isso seja um bom sinal. Ele não respondeu, apenas pegou na mão dela, como no museu, perguntando com cuidado. Ela não a retirou. Em meados de agosto, Margarida viu Rodrigo pela última vez. Por acaso, estava a caminho de uma reunião com o advogado, havia trânsito num cruzamento e de repente viu-o num café, através do vidro. Estava sentado sozinho. Parecia diferente de abril, não apenas desgastado, mas de alguma forma diminuído, como se algo que antes o mantinha direito se tivesse esvaziado. Ela olhou para ele através do vidro do carro por alguns segundos. Depois o trânsito andou e o carro seguiu. Margarida pensou se sentiria pena, satisfação maliciosa, algo agudo. Havia apenas o mesmo vazio de antes, sereno, sem amargura. Apenas um homem num café, que ela um dia amara, e em quem confiara, e ele não soubera lidar com essa confiança. Acontece. Ela ligou ao advogado para confirmar a hora da reunião. Tem uma novidade, disse ele, pequena. O tribunal emitiu uma decisão adicional no processo fiscal dos Santos. Descobriram-se mais alguns episódios. Já não tem a ver com o seu processo, mas confirma indiretamente que os seus documentos foram apresentados em tribunal a tempo e com precisão. Percebo, disse Margarida. Em suma, do seu lado, tudo acabou bem. Sim, concordou ela. Do meu lado, bem. Naquela mesma noite, ao deitar Leonor, Margarida ouviu. Mãe, és feliz? Ela pensou por um segundo. Sim. A sério? A sério. Leonor olhava para ela com seriedade, com aquela atenção infantil que vê através de tudo. Eu também, disse ela. Antes não era, mas agora sou.
Margarida fez-lhe uma festa na cabeça. Eu sei. É por tua causa, informou Leonor. Bem, e do pai também. Mas principalmente tu. O pai também é importante. Claro. Leonor bocejou. Mas tu chegaste primeiro. Margarida apagou a luz. Dorme. Baixinho. Mãe. Sim? Não te vás embora. Não vou a lado nenhum. Está bem. Margarida ficou à porta mais um minuto, até a respiração da menina se tornar regular. Depois saiu em silêncio. Francisco esperava-a no corredor. Ele tinha ouvido. Não disse nada. Apenas olhou. Margarida também não disse nada. Ficaram assim por alguns segundos no corredor silencioso. Depois, Margarida deu um passo em frente e abraçou-o. Não porque fosse preciso, não porque fosse suposto, mas simplesmente porque queria. Os seus braços envolveram-na com cuidado, como tudo o que ele fazia quando tinha medo de a assustar. Ficaram no corredor silencioso, enquanto no quarto, atrás da porta fechada, dormia Leonor. E Margarida pensou que, naquela noite de novembro, saíra de casa com uma mala e 200 euros. E encontrara um anúncio num poste, e entrara numa casa que se tornou o seu lar. Não porque estivesse no contrato, mas porque assim aconteceu, porque por vezes a vida faz as coisas certas por si mesma, se não a atrapalharmos e não tentarmos controlar cada passo. O final de agosto trouxe a Margarida mais uma surpresa, desta vez agradável. O senhor Manuel pousou uma pasta na mesa e disse, com o ar de quem entrega solenemente um documento importante: Dona Margarida, isto é para si. Dentro, estava um projeto impresso do contrato de trabalho com o Grupo Almeida para o cargo de analista financeiro. Padrão. Sem condições especiais. Período experimental de 3 meses. Início a 1 de setembro. Margarida releu 2 vezes. Depois olhou para o senhor Manuel. O senhor Francisco não tem nada a ver com isto? Perguntou ela diretamente. Não faço a mais pequena ideia. Disse o senhor Manuel com uma calma tão polida que Margarida percebeu que tinha. Senhor Manuel. Dona Margarida, diga-me honestamente. Ele suspirou. O senhor Francisco proibiu-se estritamente de interferir no concurso, o que ele fez, e depois soube honestamente dos resultados pelo diretor de RH, como todos os outros. Pausa. O contrato é já o procedimento normal. Todos os vencedores do concurso o recebem. Margarida acenou. Está bem, disse ela. À noite, perguntou diretamente a Francisco. Não ajudaste? Ele olhou para ela. Não. Prometi. Não interferi. Pausa. Pedi os resultados após o anúncio, como devia, como chefe. Passaste honestamente. Margarida acenou. Então, está bem. Duvidavas? Um pouco. Habituei-me a verificar. Fazes bem, disse ele. Continua a verificar. Ela olhou para ele, sério, calmo, com aqueles mesmos olhos escuros onde há muito não havia a anterior reserva. Estou a verificar, disse ela. E tudo bate certo. Ele acenou brevemente, calmamente, mas algo no seu rosto suavizou por um segundo. Bom, disse ele. Setembro. Margarida viveu de forma diferente do que esperava. Pensava que começar a trabalhar seria emocionante. E foi, mas não como nos tempos de estudante, quando a excitação era leve e um pouco agradável. Aqui havia algo mais sério. 5 anos de pausa, um grupo de trabalho desconhecido, uma grande empresa com regras estabelecidas. No primeiro dia, chegou 20 minutos mais cedo. Subiu para o departamento. Foi recebida pela diretora de RH, uma mulher jovem que claramente não sabia da relação da nova analista com o dono do grupo e que a levou a visitar o escritório. Os colegas foram educados, cautelosos, como acontece com uma pessoa nova. Alguns, a julgar pelos olhares, já sabiam quem ela era. Não como analista, mas como mulher de Francisco. Isso nota-se sempre. Margarida não fingiu não reparar. Na primeira reunião, disse diretamente, com calma, sem agressividade: compreendo que o meu apelido cria um certo contexto. Peço que avaliem o meu trabalho pelo trabalho. Se tiverem perguntas, façam-nas diretamente. Pausa. Depois um dos colegas, um homem mais velho com um olhar irônico, acenou. Razoável, disse ele. Depois disso, tornou-se um pouco mais fácil. O trabalho era diferente do que ela se lembrava da universidade, mais complexo, mais multifacetado, com grandes volumes de dados e uma responsabilidade de outra escala. Nas primeiras 2 semanas,
Margarida chegava a casa com a cabeça a zumbir de informação, sentava-se no sofá da sala, e Leonor sentava-se silenciosamente ao seu lado a folhear os seus livros, sem exigir nada. Era bom ter ao lado uma pessoa que simplesmente está. Na terceira semana, entregou o seu primeiro relatório independente. O diretor financeiro leu em silêncio. Depois disse: Bom, há uma observação sobre a metodologia. Refaça este bloco. Percebi, disse Margarida. O resto está forte. Ela acenou e saiu. No elevador, permitiu-se um segundo, fechou os olhos e expirou. Depois saiu para a rua e escreveu a Francisco. Primeiro relatório entregue. O diretor disse que está bom. Ele respondeu alguns minutos depois. Estava numa reunião. Ela sabia. Eu sabia. Ela guardou o telemóvel e foi para o carro. Em outubro, Francisco propôs que fizessem uma festa de casamento. Não luxuosa. Ele esclareceu isso logo, como se adivinhasse o que ela ia querer objetar. Pequena, disse ele, para os nossos. Já estamos casados, lembrou Margarida. Sei, mas na altura foi uma história diferente. Ela pensou. Por quê? Ele fez uma pausa. Ele fazia sempre uma pausa quando falava de coisas importantes. Porque na altura assinaste um contrato. Ele olhava para ela. E eu quero que te cases comigo. Margarida olhava para o chão. Depois levantou os olhos. Francisco. Sim. Sabes que eu tenho medo. Sei. Que preciso de tempo para confiar. Sei. E mesmo assim propões. Precisamente por isso, disse ele. Porque não abandonaste no medo. Nem a Leonor, nem a mim, nem a ti mesma. Porque aguentaste até teres a certeza. É o correto. Pausa. Quero que seja o correto para nós também. Margarida ficou em silêncio. Depois, muito baixinho, perguntou. Pequena? Muito pequena. Só os que importam. A Leonor vai estar? A Leonor será a principal. Ela já perguntou se pode ter um vestido com estrelas. Margarida riu. Não porque fosse engraçado, mas porque era uma descrição absolutamente precisa de Leonor. Está bem, disse ela. Sim? Sim. Francisco expirou muito baixinho, quase inaudível. Margarida reparou. Estavas nervoso? Moderadamente, disse ele. Isso chama-se muito. Possivelmente. Ela sorriu. A festa foi no final de outubro. Pequena, acolhedora, em casa. O Sr. Manuel cozinhou durante 2 dias com o ar de quem cumpre uma missão pessoal de importância de Estado. Leonor usava um vestido com estrelas. Conseguiu o que queria e comportou-se com tanta seriedade e dignidade, como se estivesse a assistir à assinatura de um tratado internacional. Quando Margarida descia as escadas, Leonor estava embaixo a olhar para ela. Estás bonita, disse ela. Tu também. Sei. Pausa. O pai está nervoso. Sei. Diz-lhe que não precisa. Está tudo bem. Margarida olhou para ela. És inteligente. Sei, repetiu Leonor. Francisco esperava na sala, de fato escuro, composto, direito. Viu Margarida. E por um segundo, parou. Algo no seu rosto, aquilo que sempre estivera um pouco fechado, abriu-se. O Sr. Manuel deixou cair delicadamente uma toalha e inclinou-se para a apanhar, dando-lhes um momento. Entre os convidados estavam alguns parceiros de negócios de Francisco, o advogado, umas amigas de Margarida que ela gradualmente trouxera de volta à sua vida no último ano. Nada de supérfluo, nada para mostrar. Num dos brindes, o parceiro de Francisco, aquele mesmo que na primeira noite perguntara quem era Margarida, levantou o copo e disse: Francisco, é a primeira vez que te vejo assim. Não sei o que ela te fez, mas que continue a fazê-lo sempre. Francisco olhou para Margarida. Nada de especial, disse ele, apenas esteve ao meu lado. Margarida levantou o seu copo. É mútuo, disse ela. Em novembro, exatamente um ano depois, Margarida encontrou uma folha de papel antiga na gaveta da sua mesa de cabeceira. Não se lembrava de como fora lá parar. Devia ter-la guardado ela mesma naquela noite de novembro. Sem pensar muito, apenas guardou. A folha estava machucada, um pouco úmida da neve. Tinha levado no punho desde o poste até ao táxi. Precisa-se de madrasta para menina. Idade e aparência não são importantes. O principal é a paciência e o amor por crianças. Alojamento e alimentação incluídos. Margarida estava à janela. Lá fora era novembro, tão cinzento e frio como há um ano. As árvores estavam nuas, ainda não nevara, mas sentia-se no ar aquele cheiro especial que aparece alguns dias antes.
Ouviu vozes lá de baixo. Leonor explicava algo a Francisco sobre os planetas. Ele fazia perguntas com o ar de um ouvinte interessado. Depois, o senhor Manuel disse-lhes algo aos dois. E Leonor riu alto, sem pausa. Simplesmente assim. Margarida olhou para a folha. Guardara-a não porque quisesse lembrar-se de como fora mal, não porque precisasse de um lembrete de onde viera. Simplesmente, era o ponto de partida. Nem sempre é preciso saber para onde se vai quando se sai de casa com uma mala. Às vezes, basta simplesmente ir e ler os anúncios nos postes. Dobrou a folha com cuidado e guardou-a de volta na gaveta. Depois desceu, em direção às vozes, ao cheiro de algo delicioso da cozinha, a Leonor, que imediatamente a puxou para si e começou a explicar sobre os planetas do ponto onde parara. Estou a ouvir, disse Margarida. Em dezembro, Leonor falou alto na presença de um grande grupo de pessoas, numa festa de Natal no jardim de infância, para onde agora ia todos os dias. A educadora ligou a Francisco e disse com uma voz emocionada: Senhor Almeida, a Leonor hoje leu um poema em voz alta para todos. Francisco ligou imediatamente a Margarida. Ouviste? Não, conta. A Leonor leu um poema na festa, em frente a todo o grupo. Margarida ficou em silêncio por um segundo. Como? Alto? Sim. Ele falava com calma, mas por trás da calma havia algo mais. E corretamente. A educadora disse que foi a melhor de todos. Margarida estava no seu escritório no grupo. A porta estava fechada, mas mesmo assim virou-se para a janela, para que ninguém entrasse por acaso. Bom, disse ela. Margarida. Sim. Obrigado. Foi ela, disse Margarida. Sempre ela. Não, objetou ele baixinho. Não só. Ela não discutiu. Vamos celebrar hoje? Perguntou ela. A Leonor já pediu um bolo congelado. O senhor Manuel está a par. O senhor Manuel está sempre a par. Sim, concordou ele. É o seu superpoder. Margarida riu. Estarei aí às 6, disse ela. Estaremos à espera. Pousou o telemóvel, olhou pela janela. A cidade de novembro, cinzenta, de negócios, rápida, lembrou-se de outro novembro, um ano antes. A rua, o poste, a folha machucada, pensou que algumas coisas não se podem planear. Só se pode decidir sair de casa. Na primavera, em março, quando a neve derreteu e no jardim apareceram os primeiros açafrões, que ninguém plantara, cresceram por si mesmos, Leonor saiu para o terraço e disse: Quero um cão. Não, disse Francisco. Pequeno? Não. Margarida. Leonor dirigiu-se ao árbitro supremo. É uma decisão do pai, disse Margarida. Leonor olhou para o pai com o ar de quem ainda tem argumentos. Pai, um cão é uma responsabilidade. Eu sei. Eu vou cuidar dele sozinha. Isso vai desenvolver o meu caráter. Francisco olhava para ela. De onde veio isso? O senhor Manuel disse. O senhor Manuel, que apareceu com um tabuleiro no momento exato, olhou para o céu com o ar de quem não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Francisco trocou um olhar com Margarida. Pequeno, disse ele por fim. Leonor soltou um som triunfante. Breve e imediatamente contido, como alguém que se conteve com todas as suas forças. Já escolhi a raça, informou ela. Era o que eu suspeitava, disse Francisco. Margarida olhava para eles e pensava que era precisamente isto. Não uma celebração, não um final feliz de uma história, mas apenas este momento. Uma manhã de primavera, o terraço, os açafrões na relva, um pai e uma filha a negociar um cão, e o senhor Manuel com um tabuleiro. Normal. Seu. Verdadeiro. Ela saiu para o terraço, virou o rosto para o primeiro sol de primavera. Março. Açafrões, um cão, assunto resolvido. E há um ano, ela caminhava por uma rua noturna com uma mala, e não tinha para onde ir. Margarida sorriu. Às vezes, não ter para onde ir é o início. Naquela mesma primavera, ela recebeu um contrato permanente no grupo, sem período experimental, com uma promoção. O diretor financeiro disse secamente: Bom trabalho, continue. Continuarei, disse Margarida. Francisco soube disso não por ela. Ela não lhe disse de propósito. Queria que fosse ela. Soube pelo diretor financeiro. Um procedimento de trabalho normal. Ele informou-o como uma decisão de pessoal. À noite, Francisco entrou no seu escritório. Agora ela tinha o seu próprio escritório, pequeno, de canto, com vista para a cidade.
Parabéns, disse ele. Apenas parabéns. Ela levantou os olhos dos papéis. Apenas, confirmou ele, e depois acrescentou. Estou orgulhoso de ti. Isso já é mais do que parabéns. Sim, concordou ele. Mas é verdade. Pausa. Fizeste-lo sozinha. Com a tua ajuda. Não. Ele abanou a cabeça. Eu dei o contacto do advogado e não interferi no concurso. O resto foste tu. Margarida olhava para ele. Francisco. Sim. Afinal, interferiste. Não no concurso, mas em mim. Em que sentido? No sentido em que estiveste ao meu lado. Ela recostou-se na cadeira. Às vezes, isso é suficiente para uma pessoa se lembrar do que sabe fazer. Ele ficou em silêncio por um segundo. Então estamos quites, disse ele. Tu também estiveste ao meu lado. Margarida acenou. Quites, concordou ela. Em maio, 1 ano e meio depois daquela noite de novembro, Margarida abriu a gaveta da sua mesa de cabeceira. A folha estava lá, amachucada, um pouco desbotada. Pegou nela, desdobrou-a. Precisa-se de madrasta para a menina. Idade e aparência não são importantes. O principal é a paciência e o amor por crianças. Alojamento e alimentação incluídos. De baixo ouviu-se um tropel, rápido, leve. Leonor corria pelas escadas com um objetivo óbvio. Mãe, ela apareceu na porta. O pai disse que hoje vamos ver os cachorros. Estás pronta? Quase. Mais depressa. Leonor desapareceu tão subitamente como aparecera. Margarida sorriu, dobrou a folha com cuidado pelas dobras antigas e guardou-a de volta na gaveta. Não porque precisasse de guardar o passado, mas porque era o ponto de partida. Porque numa noite de novembro, com uma mala, sem dinheiro e sem ter para onde ir, ela mesmo assim continuou a andar e encontrou um anúncio num poste e entrou numa casa. E a casa tornou-se o seu lar. Era suficiente lembrar-se disso. Mãe, ouviu-se de baixo. Já vou, disse Margarida, e foi. A cachorrinha chamava-se, por decisão unânime de Leonor, que ninguém contestou. Astra era uma pequena cadela preta e branca com um ar completamente pouco sério e uma certeza absoluta de que toda a casa fora criada especialmente para ela. O senhor Manuel, nas primeiras 2 semanas, olhava para ela com o ar de quem enfrenta uma provação inesperada. Depois, foi visto a falar com ela em voz baixa na cozinha, enquanto cozinhava. A partir daí, a questão da relação entre o senhor Manuel e Astra ficou resolvida. Leonor educava a cachorra com a mesma seriedade com que fazia tudo o resto. Abriu um caderno, rotina da Astra, e supervisionava o horário de alimentação e passeios com o pedantismo de uma gestora experiente. Francisco um dia encontrou este caderno, leu-o e não disse nada. Mas à noite, ao jantar, perguntou a Leonor. De onde vem a coluna eficiência do passeio? É preciso saber quantas vezes ela fez as suas necessidades. É um indicador de saúde. Razoável. O senhor Manuel ajudou com a tabela. Acrescentou Leonor. Ele sabe usar o Excel. O senhor Manuel ocupou-se imediatamente com a sopa com tanto afinco que ficou claro que ele também sabia usar o Excel. Margarida olhava para eles e pensava que a casa se tornara diferente. Não no sentido da mobília ou das paredes, mas no sentido do que nela acontecia. Havia mais sons, mais coisas inesperadas no chão, mais vozes. Lembrou-se da casa dos santos, silenciosa, imaculada, onde cada coisa estava no seu lugar e qualquer violação da ordem era vista como uma falha. Aqui, a ordem era diferente. Não fixa e silenciosa, mas viva. Ela gostava desta ordem. Em junho, foram pela primeira vez à casa de férias. Não a dos santos. Essa fora vendida há muito tempo no processo de falência. Francisco comprara uma pequena casa a 2 horas da cidade, não luxuosa, mas com um jardim, um terraço e um rio perto. No caminho, Leonor dormitava no banco de trás, encostada ao flanco de Astra. Margarida olhava pela janela. Não perguntaste sobre a casa de férias, observou Francisco. Nem sobre a casa. Disseste que era o que a Leonor queria. A Leonor disse: quero ir para um sítio com um rio onde se possa assar salsichas na fogueira. O resto, decidi eu. E escolhi um lugar que tu ias gostar, disse ele simplesmente. Margarida olhou para ele. Como sabes que vou gostar? Simplesmente sei. A casa era exatamente como ela teria escolhido se alguma vez tivesse de escolher. De madeira, um pouco antiga, com um grande alpendre e um jardim que claramente não era parado há muito tempo, mas que só melhorava com isso.
O rio ficava a 5 minutos a pé. Leonor, ao acordar e ver tudo aquilo, disse bom com o seu tom habitual de constatação e foi imediatamente explorar. À noite, acenderam uma fogueira. Leonor e Francisco trataram das salsichas com tanta seriedade, como se algo importante dependesse disso. Astra sentou-se ao lado e observava com óbvio interesse. Margarida estava sentada num tronco a olhar para o fogo. Está bom? Perguntou Francisco, sentando-se ao seu lado. Está bom, disse ela. Eu sabia. Ela riu. Já tinhas dito. Por que sabias? Leonor aproximou-se com uma salsicha num espeto e estendeu-a a Margarida. Toma, está pronta. Eu verifiquei. Obrigada, especialista. De nada. Leonor voltou para a fogueira com o ar de quem ainda tem tarefas a cumprir. Margarida olhava para o fogo, para a filha, para o marido, para a cadela que, afinal, recebera um pedaço de salsicha e agora fingia que fora por acaso. Pensou na noite de novembro, na folha de papel, na mala, em como tudo parecia então sem esperança, vazio, frio, e como parece agora. O fogo crepitava. Leonor explicava algo a Francisco sobre o ponto certo de cozedura. Astra aproximou-se silenciosamente de Margarida e encostou-se às suas pernas. Algumas coisas não se planeiam. Algumas coisas simplesmente acontecem quando não se para. No outono, o segundo outono na casa dos Almeida, Margarida recebeu o seu primeiro grande projeto independente no grupo. Uma análise financeira de uma nova área de construção, complexa, multifacetada, com um grande número de variáveis. Deram-lhe um mês. Ela pediu 3 semanas. O diretor surpreendeu-se, mas concordou. Ela trabalhava à noite. Leonor, nessa altura, já adormecia com confiança sozinha e sem livro, embora por vezes ainda viesse e pedisse para ela se sentar ao seu lado. Francisco não perguntava como corria o trabalho. Ele compreendia que, se fosse preciso, ela diria. Entregou-o em 18 dias. O diretor leu em silêncio. Depois disse: Isto é melhor do que esperávamos. Eu sei, disse Margarida. O diretor olhou para ela com uma ligeira surpresa. Ele parecia habituado a que as pessoas, em resposta a um elogio, dissessem obrigada ou esforcei-me. Bom, disse ele. Continue. À noite, ela contou a Francisco. Melhor do que esperávamos, repetiu ele. Sim. Era isso que esperavas? Margarida pensou. Esperava conseguir, disse ela. O resto é um bônus. Francisco olhou para ela. Quando falas assim, disse ele devagar. Me difícil não te admirar. Seria pouco profissional da minha parte aproveitar-me disso, disse Margarida. Por quê? Porque agora estamos a falar de trabalho. Ele sorriu baixinho. Então voltamos a isso quando acabarmos de falar de trabalho. Combinado, concordou Margarida. Em novembro, 1 ano e meio depois daquela noite em que saíra de casa com a mala, Margarida fazia algo simples. Estava a arrumar o seu quarto, aquele que há muito deixara de ser apenas um quarto no segundo andar, e se tornara o seu próprio espaço, onde estavam os seus livros, penduradas as suas fotografias, onde na gaveta da mesa de cabeceira estava uma folha de papel amachucada. Debaixo ouviam-se vozes. Francisco trabalhava no escritório. Leonor fazia os trabalhos de casa com o senhor Manuel. Ele descobrira inesperadamente um gosto pela pedagogia e, desde então, ajudava regularmente Leonor com a matemática, explicando os problemas com uma clareza pedante. Astra dormia no seu lugar junto ao radiador. Margarida limpava o pó do parapeito da janela e olhava para fora. O novembro lá fora era exatamente o mesmo. Cinzento, com árvores nuas, com aquele mesmo cheiro de neve iminente. Daqui a uma semana, provavelmente, cairia. Ela pensou naquela mulher que caminhava por uma rua de novembro semelhante a mais de um ano, de casaco, com uma mala, com 200 euros no bolso. Pensou que aquela mulher não sabia para onde ia, não sabia o que ia acontecer, estava assustada, cansada, esgotada, e mesmo assim continuava a andar. Isso, provavelmente, era o principal. Não o facto de ter ido parar à casa certa, não o facto de ter tido sorte com o anúncio, não o facto de Leonor lhe ter pegado na mão. O principal era que ela não parara. De baixo ouviu-se a voz de Leonor. Ela explicava algo indignada ao senhor Manuel, e ele respondia com calma e impassibilidade. Depois Astra ladrou, provavelmente para o gato do outro lado da cerca. Era o seu passatempo favorito. Depois Francisco saiu do escritório e Margarida ouviu a sua voz.
Leonor, deixa o senhor Manuel explicar. O senhor Manuel está a explicar mal. O senhor Manuel está a explicar bem. Pai, tu nem viste. Eu confio no senhor Manuel. Isso não é pedagógico. Pausa. O quê? Eu li. É preciso explicar pessoalmente. Senão a criança não vê o exemplo. Longa pausa. Dá. Mil problema, disse Francisco. Margarida sorriu, acabou de limpar a prateleira, arrumou os livros de volta e depois desceu, em direção ao problema, ao senhor Manuel, a Francisco, que olhava para o livro de Leonor com o ar de quem sabe que vai demorar e está preparado para isso. Está tudo bem? Perguntou ele ao vê-la. Sim, disse Margarida. Está tudo bem. Ela foi para a cozinha pôr a chaleira ao lume. Um minuto depois apareceu Leonor, seguida por Francisco, depois pelo senhor Manuel, e por fim, por Astra, que decidiu não ficar sozinha. Estavam na cozinha, numa noite de novembro, a beber chá. Normal, seu, verdadeiro. Era exatamente assim que devia ser. Obrigado por acompanhar esta história até ao fim. Se gostou, por favor, partilhe e deixe a sua reação para apoiar a criação de mais conteúdos como este.